Mais uma vez, irmãos, bom dia. 11h20. Vocês já ouviram falar no termo missa encomendada? Já há algum tempo, algumas pessoas, alguns irmãos têm me pedido para falar sobre casamento. E aproveitando que terminamos a exposição de 1 João, eu vou fazer nesse intervalo, espero algumas mensagens sobre o tema. E eu gostaria de começar abrindo em Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler esse texto, pulando alguns versículos para adiantar, sobre o casamento de Isaac. Gênesis capítulo 24. Diz assim o texto, irmãos. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. O costume daquela época agora, né? Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Verso 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Verso 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu senhor. E sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Não sei se os irmãos sabem que a fonte aí, reparem, desceu a fonte, normalmente era um círculo, né? uma descida circular, até chegar a um ponto, sei lá, 2, 3 metros abaixo, né? E depois subia de novo, né? Onde encontrava água. Verso 17, e então o seu servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, segunda vez a expressão, e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Parece que é conto de mineiro, né? Você é filho de quem? Né?
há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E agora segue-se do verso 29 até o verso 48 uma explicação, né, do servo de Abraão para tudo aquilo que ele estava fazendo. E a conclusão no verso 49. Agora, pois, continua o servo, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Então comeram, verso 54, e beberam ele e os homens que com ele estavam. E passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Verso 63. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera, e Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e a exposição dela. Eu quero começar contando aqui uma adivinhação. Talvez alguns conheçam. Vocês sabem qual é a semelhança entre o submarino e o casamento? A resposta é que os dois podem até boiar, mas foram feitos para afundar. Essa adivinhação ela pode ser, talvez, engraçada, né? Mas ela é baseada em algumas premissas muito mundanas, muito erradas, que, infelizmente, são premissas comuns até mesmo entre cristãos. Que premissas são essas? Primeira premissa é que o casamento é estruturalmente defeituoso. Para essas pessoas não é que alguns casamentos fracassem, é que a própria instituição do casamento é uma instituição destinada ao fracasso. Segunda premissa, talvez, seja que esse negócio de viver juntos até que a morte nos separe, na verdade é uma ilusão. A expressão pode até boiar, né? Ou seja, se o seu casamento está funcionando, aproveita, porque
o naufrágio é inevitável. Eu lembro aqui de um poema do Vinícius de Moraes. Ele compôs esse poema em 1939, perto de fazer 100 anos, né? O soneto se chama Soneto da Fidelidade, mas ele deveria se chamar, para ser sincero, de Soneto da Infidelidade. Por quê? Porque entre tantas ele diz assim, a respeito do amor, e talvez a gente possa dizer a respeito do casamento, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bonito, mas muito errado. Porque, reparem, irmãos, a premissa dessas pessoas é que o casamento, na verdade, ele não afunda, ele foi feito para afundar, mas ele não afunda por causa da nossa negligência, por causa do nosso pecado, ou por causa da dureza do nosso coração. Na verdade, a premissa é que ele afunda porque é da própria natureza dessa instituição afundar. Eu me lembro aqui, Rosana deve lembrar, do nosso querido advogado, né, que dizia, tinha medo de voar, ele dizia que o helicóptero voa, mas que ele foi feito para cair, foi. Né? Então, é basicamente a mesma coisa que essas pessoas dizem. E reparem, irmãos, que o C.S. Lewis ele fala a respeito do casamento cristão, e ele escreveu que a diferença entre o casamento cristão e o casamento civil é tão grande que as pessoas deveriam ser instadas a escolher muito claramente sobre que tipo de casamento elas querem viver. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, nós sabemos, nos afirma que o casamento é uma aliança, mas o mundo secular diz que o casamento é talvez uma experiência. A Bíblia fala de pacto. O mundo fala de contrato. A Bíblia nos chama à abnegação e ao sacrifício. O mundo nos chama a nos consumir uns aos outros. Como a gente vê aquele ditado, né? A Bíblia nos ordena a amar as pessoas e usar as coisas, mas o mundo nos ordena a usar as pessoas e amar as coisas. E existem, infelizmente, como eu disse, membros de igrejas que já abandonaram esse princípio moral de serem fiéis até a morte, e que passaram a enxergar o casamento não como alguma coisa que deve ser construída dia a dia com oração, com perseverança na presença de Deus, mas como alguma coisa que precisa ser desfrutada logo enquanto ainda está boiando. Nós não podemos ver o casamento dessa forma, nós não podemos considerar o casamento como um submarino que é destinado a afundar. E eu gostaria aqui, irmãos, de oferecer, principalmente aos jovens que ainda não casaram, às adolescentes, a Amanda, a Ana, ao Noah. Cadê o Isaac? O Isaac? É o casamento do Isaac, né? E aos demais, né? Alguns conselhos que nós podemos extrair aqui do texto, para que nós edifiquemos um casamento segundo o padrão, a vontade do nosso Deus. Primeiro conselho de 7. Se você quer realmente buscar um cônjuge, antes de você buscar um cônjuge, Deus precisa ser buscado. Reparem aí o verso 7. Abraão buscou a Deus, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará seu anjo adiante da tua face, para que tomes de lá mulher para meu filho. Reparem que o servo também buscou a Deus, invocou a Deus, verso 12. O servo disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Vemos a casa de Labão, que não era lá essas coisas, né? Também reconhecendo a mão de Deus, verso 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio. E no verso 51, seja ela a mulher do filho de teu Senhor, como tem dito o Senhor. Nós vemos o próprio Isaac orando a Deus no verso 63. Isaac saíra a orar no campo.
Então, vemos aqui, então, em primeiro lugar, que o casamento de Rebeca e de Isaac foi um casamento estabelecido debaixo de oração. Mas não basta orar, irmãos. É preciso que você também esteja disposto a obedecer aqueles princípios que foram estabelecidos por Deus na sua palavra. Veja aqui, por exemplo, o que o servo diz no verso 27. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Reparem aqui, o Senhor me guiou no caminho, porque se você se colocar no caminho, ele vai guiá-lo. Como que os cristãos eram conhecidos antes de serem chamados de cristãos? Vocês sabem? Aqueles que são do caminho. Um rapaz, uma vez, disse o seguinte: eu orei a Deus, eu pedi que ele me mostrasse se a minha namorada, aqui a pessoa que eu estava já namorando, era a pessoa certa. Mas, sinceramente, eu já tinha decidido que ela era a pessoa certa. Ou seja, ele não estava pedindo a Deus que o guiasse, ele estava pedindo a Deus que o seguisse. É como o GPS, né? Hoje a gente tem esses recursos, você coloca lá o destino errado e o GPS vai te guiar perfeitamente. Para onde? Para o destino errado. Deus guiou o seu servo no caminho, mas ele só guiou o seu servo porque o servo estava no caminho certo, no caminho de submissão a Deus. Segundo conselho que eu quero te dar, baseado aqui no texto, é que os pais e os mais velhos precisam ser ouvidos sobre esse assunto. É uma coisa que já está totalmente fora de moda. Mas isso faz parte de estar no caminho certo. Reparem que Abraão não escolheu um servo da idade de Isaac. Vejam o verso 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa. O próprio Abraão já era velho. Vejam aí o verso 1. Ele já era velho e adiantado em idade. E reparem o que Rebeca faz depois de ouvir a proposta do servo no verso 28. Ela corre e faz saber essas coisas na casa da sua mãe. Então você precisa lembrar alguns preceitos que fazem parte de estar no caminho. Por exemplo, Efésios 6:1, relembrando o mandamento, Paulo diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Talvez o seu pai ou a sua mãe, viu Ana, viu Amanda? Talvez o seu pai ou sua mãe um dia chegue para você e diz assim: não namore esse fulano, não ande de carro sozinha com Beltrano, não fica até de madrugada na rua. E nós sabemos que hoje essas são as ordens mais desobedecidas pelos filhos. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Quando os filhos são crianças, eles têm medo do escuro, né? Mas depois que se tornam adolescentes, eles amam o escuro. Mas papai, eu estou apaixonada por ele. Ele usa piercing na língua, mas ele é bonzinho. Lembram de Romanos 13:17? A autoridade é ministro de Deus para o seu bem. E o pai e a mãe são autoridades dentro da casa. E os filhos estão debaixo dessa autoridade. Faz parte de estar no caminho. Quando você vai comprar um carro usado, o que você precisa fazer? O que você deve fazer se você tiver juízo? Você vai pedir conselho para um mecânico, né? Vai levar alguém que entenda de mecânica para ver o carro, né? E para escolher alguém que vai dormir com você, que vai criar filhos com você, que vai envelhecer com você, normalmente o que nós ouvimos é assim: ninguém entende o nosso amor. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de conselho. Lembra-se de Provérbios? Vai a graça enganosa a formosura. A graça e a formosura podem ser uma armadilha. Lembram de Sansão?
com Dalila, toda graciosa. Mas o que aconteceu com ele? Terminou a sua vida cego e trabalhando como um boi, moendo para os filisteus. Se os seus pais são pessoas piedosas, eles não querem estragar a sua felicidade. Eles podem ter olhos para ver aquilo que você não é capaz de ver. Eu estou lembrando agora, se alguém tiver DVD player, a gente tem uma série lá, eu e Sara mais do que eu, né? De uma freira especialista em arte. E ela faz uma análise de vários quadros. E eu estou lembrando aqui de um quadro que ela analisou, é um quadro de um casal lá do século XVII, né, com aquelas roupas, o rapaz sentado na cadeira, a mulher em pé, um pouco atrás dele, num ambiente assim pastoril, bucólico, né? E aquele quadro, olha assim, que beleza de quadro, um quadro de noivos, né? Ou recém-casados. E aí ela começa a analisar o quadro e ela vai nos mostrando coisas que os nossos olhos, assim, numa análise superficial, não foram capazes de ver. Primeiro que o quadro da esquerda para a direita, começa com um céu azul, e quando vai indo para o outro canto, para o canto direito do quadro, né, no sentido da leitura, o céu azul começa a ficar cheio de nuvens, de chuva, começa a ficar acinzentado. Aí você começa a reparar na mulher, uma mulher vestida impecavelmente, com um vestido bonito, bem adequado, né? Bem harmônico com ela. E o homem sentado na cadeira, a gente consegue ver que ele é relaxado um pouquinho, um botão desabotoado, né? Ou às vezes você vê até pastores com a camisa desabotoada aqui, com aquele cordão assim, tipo cordão de bicheiro, sabe? Aí o rapaz sentado na cadeira, uma meia, né? Lembro que naquela época as meias apareciam, uma meia toda posta e a outra para baixo, sabe? E qual era a mensagem que a irmã Wendy, ela nos diz assim, o pintor percebeu que aquele casamento era destinado a enfrentar muitas tempestades mais adiante. Os pais conseguem ver coisas que vocês ainda não conseguem ver. Por que isso? Porque às vezes eles podem não ter nem ter o seu nível cultural, eles podem ter estudado menos do que você, mas eles com certeza já viram coisas que você ainda não viu. Eles já passaram com certeza por caminhos pelos quais você ainda não passou. E a pergunta que eu faço aqui é, realmente, seus pais aprovam o seu relacionamento? Terceiro ponto, terceiro conselho, cuidado com o jugo desigual. Reparem o verso 2, mais uma vez, disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía, põe sua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e ali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Vocês devem conhecer Deuteronômio capítulo 7, onde Deus insta o povo, ordena ao povo de Israel que não case com mulheres estrangeiras. Não sei se vocês já viram que, infelizmente, muitos ditos cristãos, a gente vê filmes americanos que falam sobre isso, né, e que usam esse versículo de Deuteronômio 7 para proibir casamentos interraciais. Vocês sabem que nos Estados Unidos já foram proibidos casamentos entre brancos e negros. E o problema aqui não é você proibir Deus não está proibindo casamentos interraciais ou internacionais, né? Ou internações, você não pode casar com argentino. É difícil, mas você pode. Né? Mas não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso. O problema aqui é um cristão salvo, regenerado, casar com alguém não regenerado. É esse o problema. O problema não é casar branco com preto, ou brasileiro com estrangeiro, ou paulista com carioca, nada disso. É o que Paulo diz, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis ou com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concordância, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É isso. Imagina aí duas pessoas entrando num barco, né, no namoro, estão lá remando no barco, tudo tão romântico, né? Estamos remando aqui juntos, mas aí depois vem o casamento e nós começamos a perguntar: para onde nós estamos remando? Porque casar é remar na mesma direção, né? Mas um quer culto, o outro quer futebol ou shopping. Um quer educar o filho na fé, o outro vai dizer, deixa ele crescer, e quando depois que ele chegar aos 18 anos, ele decide. Irmãos, isso não é casamento cristão. Isso não é liberdade. Isso é guerra civil, doméstica. Amós 3,3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Quarto lugar, quarto conselho. Não procure nos lugares errados. Veja aí o que o servo fez, verso 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Reparem que o servo foi ao poço. O poço é o lugar onde as mulheres responsáveis iam trabalhar. Você não vai achar pérolas num chiqueiro. Num chiqueiro você acha o quê? Numa boate. Eu não sei se ainda é esse nome, numa danceteria, sei lá o que for. Estou lembrando aqui daquele incêndio daquela boate que é Santa Maria, né? Vocês sabem que morreu um crente lá? Sabiam? Morreu um crente. Ele foi dar carona a um grupo de amigos universitários que queriam ir lá e ele deu carona. E aí lá ele sentiu vontade de ir ao banheiro e entrou no banheiro da boate, morreu no banheiro. Eu costumo dizer, irmãos, não entrem em certos lugares nem para fazer xixi. Não é lugar de crente. E não é nesses lugares que você vai achar pessoas compromissadas com Cristo. Eu estou lembrando aqui de um livro precioso que eu recomendo aos irmãos, A Vida Cristã no Lar, da editora Fiel, do Jay Adams. Um livro muito bom. E dos conselhos que ele dá para quem está querendo procurar um marido ou uma esposa, ele diz assim: vá a congressos. Vá para esses encontros da Fiel, o encontro fiel de jovens. Vá. E ele diz assim, uma vez, uma moça chegou para ele, mas isso não é uma coisa espiritual, eu ir para um congresso para achar um marido, não é um bom motivo. E ele pergunta, aonde você quer ir então, para achar um marido cristão? Onde você vai encontrar um marido cristão? Ou seja, é um dos bons propósitos ir a um congresso com a finalidade de você, quem sabe, encontrar uma Rebeca ou um Isaac. Você não vai encontrar em melhor lugar do que esses. Quinto lugar, quinto conselho. Só serve para casar quem tem coragem de tirar água para os camelos. Veja aí os versos 18 e 20. Esses versos 18 e 20, eles dizem que Rebeca era uma mulher mole, lânguida, preguiçosa, apática. Não. Os versos dizem que ela era uma moça esperta, ativa, era laboriosa, diligente. Reparem aí o verso 10. Quantos camelos o servo estava levando? 10 camelos. E depois você faça uma pesquisa no Google, como eu fiz. Quanto de água um camelo pode beber? E o Google diz assim, entre 100 e 200 litros de água de uma vez só. E ele diz assim, e pode beber até 10 litros d'água por minuto. 10 camelos, entre 100 e 200 litros de água por camelo. Imagina a disposição da Rebeca, descendo e subindo, descendo e subindo com um cântaro de água. Gente preguiçosa faz isso? De jeito nenhum, nem pagando. Gente preguiçosa não serve para casar. Moça que passa o dia inteiro sentado no sofá, nas redes sociais, rapaz que só quer ficar andando de moto, soltando pipa, ou jogando bola o dia inteiro, não serve para casar.
Gente que não sabe o que é um tanque de roupa, não serve para casar. Gente que não sabe instalar uma tomada ou trocar uma lâmpada queimada. Gente que não sabe o que é uma vassoura, um pano de chão, um esfregão, não serve para casar. E existem também, irmãos, preguiçosos religiosos, espirituais. Gente que fica postando versículos, né? Que canta louvor, que fala bonito, mas é indolente em casa, é preguiçoso, é sem iniciativa. Existem filhos que na casa dos seus pais só fazem algo quando são mandados. E olhe lá. Então, você precisa casar com alguém que sabe aquilo que é trabalhar. Não só fora, mas também dentro de casa. Case com alguém que sabe servir, assumir responsabilidades. Eu lembrei de uma frase, quando estava elaborando o sermão, uma frase do Henry Ford. Ele diz assim: existem dois tipos de pessoas que não interessam a uma boa empresa. As que não fazem o que se manda e as que só fazem o que se manda. Sexto conselho: case com quem usa véu. Veja aí o verso 64 e 65. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então ela vestiu uma saia curta e uma blusa decotada e disse: é hoje que vou agarrar um marido. Então ela tomou o véu e cobriu-se. O que representa esse véu, irmãos? É o véu do recato, é o véu da decência, é o véu de uma vida moral, é um sinal de modéstia, é um sinal de respeito. Irmãos, eu acho que realmente eu estou ficando velho, rabugento, reclamão. Às vezes eu vejo certos casamentos, redes sociais, e eu fico assim de queixo caído. Como que pode uma noiva vestir um vestido daquele? Como que pode a mãe da noiva vestir vestidos daqueles? Eu sempre lembro de um vestido que não tem alças, né? Só vem por aqui. Como é que é o nome mesmo que o brasileiro fala? Né? O nome já diz. A impressão que dá nos homens, como que as mulheres têm se despido, mulheres crentes, mulheres de pastores, vestindo roupas inadequadas, indecorosas. Veja a descrição de Rebeca no verso 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem homem não havia possuído. Estou lembrando aqui de uma menina do tempo que eu e Sara éramos conselheiros dos adolescentes, fui secretário presbiterial dos adolescentes lá no Presbitério Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Ela começou a namorar o filho de um presbítero de uma outra igreja. O namoro durou uma semana. Falei: o que houve? Ele estava querendo botar a mão aqui, botar a mão ali. Eu falei: tchau. Se o rapaz te ama, por que ele vai querer te apalpar? Se o rapaz te ama, por que ele vai querer ver você nua antes de te honrar? O mundo diz: faça um test drive antes de casar. Mas a Bíblia diz: confie antes de tocar. O mundo diz: entrega o seu corpo para segurar o sujeito. Mas Deus diz: guarde o seu corpo para honrar o seu relacionamento. Reparem que, quando falei do casamento misto, né? Pode ser filho de presbítero, mas não ser cristão. Sétimo conselho, último: procure quem não fica enrolando. Veja que tanto o servo quanto Rebeca não ficaram embromando. Verso 33. Depois puseram comida diante dele, do servo. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Verso 49. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu vá para a direita ou à esquerda.
E também o verso 54 até o 57. Então comeram e beberam ele e os homens que com ele estavam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixai-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da moça: fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Disseram-lhe: chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: irei. Tem gente que namora só para passar o tempo, porque está se sentindo solitário, porque é bom, mas não quer assumir compromisso. Entre os pecados proibidos no 7º mandamento, que são listados na pergunta 129, na resposta à pergunta 129 do Catecismo Maior de Westminster, está a demora indevida de casamento. Caminhando, irmãos, para o final. Eu já me referi a pessoas que dizem que o fracasso no casamento é algo normal e algo até esperado, que o casamento não afunda por negligência, por pecado, por dureza de coração, ele afunda porque é da natureza dele afundar. Mas aqui nessa altura, me permitam os irmãos que nós reafirmemos que o testemunho bíblico, todo ele aponta numa direção oposta. O problema não está no projeto, digamos assim, do casamento, o problema está na queda. Nós vemos que o trabalho, originalmente, não foi criado para ser penoso. Nós vemos que o parto não foi criado para ser doloroso. Nós vemos que a terra não foi criada para produzir espinhos. E o casamento também, irmãos, tampouco foi criado para ser um campo de batalha. Os problemas que ocorrem nos nossos casamentos, eles não são evidência nenhuma de defeito de projeto, digamos assim, mas eles são evidência da desordem que é produzida dentro de nós por causa da queda do homem. Por isso nós, cristãos, não podemos de forma nenhuma abrir mão da nossa responsabilidade moral. Nós não podemos aceitar um tipo de mentalidade que troca o arrependimento pela resignação. Nós não falhamos. Na verdade, só aconteceu o que tinha que acontecer. É inevitável. Não. É a dureza de coração que destrói o casamento, que destrói os vínculos, é a falta de perdão que corrói o respeito um pelo outro, é o orgulho que impede a reconciliação. Ou seja, existem causas morais para esse naufrágio. E isso, irmãos, nos dá esperança. Chamar o pecado de pecado, na verdade, nos dá esperança. Se o helicóptero foi feito para cair, a manutenção é inútil, não é? Não tem jeito. Mas se ele cai por mau uso, então nós podemos fazer manutenção, nós podemos fazer ajustes, nós podemos lubrificar, nós podemos reparar, nós podemos restaurar. E é isso que o Evangelho nos ensina. Casamentos fracassam não porque eles são inerentemente inviáveis, mas eles fracassam porque são pecadores que estão se casando. Mas a boa notícia do Evangelho é que pecadores podem se arrepender, que homens e mulheres orgulhosos podem se humilhar, que pessoas rancorosas podem vir a se tornar pessoas amorosas e afetuosas, que pecadores podem ser restaurados pelo amor do Senhor Jesus. O casamento cristão não foi feito para afundar, mas ele foi feito para refletir o relacionamento entre Cristo e a sua esposa, a igreja. O que já vale uma mensagem, né? Talvez muitas pessoas estejam com medo, muitos cristãos estejam com medo de terminar um namoro porque acham que não vão encontrar ninguém melhor. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 9 em diante. Se um filho pede pão, o pai dá pedra? Pode ser que você esteja pedindo a Deus pão, mas você está segurando uma pedra e não quer largar. Pode ser que você esteja pedindo um peixe, mas você está segurando uma serpente e você não quer largar. Se for esse o caso, você precisa abrir mão daquilo que Deus não escolheu para você. Porque, vou te dizer, é melhor
você esperar sozinho, solteiro, pela vontade de Deus, do que acompanhado fora da vontade dele. E agora eu queria fazer a última pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante de hoje, principalmente para você jovem, para você que ainda, porventura, esteja procurando o seu cônjuge, mas que tem implicações para nós casados também, né? Você realmente está sinceramente buscando o seu cônjuge? Mas a pergunta não é essa. Você está buscando, antes de buscar o cônjuge ideal, você está buscando sinceramente ser aquilo que você espera ver no outro? Porque é muito bom, muito legal fazer lista, não é? Ah, eu quero alguém que ore. Eu quero alguém que trabalhe. Eu quero alguém que respeite os pais. Eu quero alguém que use o véu, que seja discreta. Eu quero alguém que seja trabalhador, alguém que tenha iniciativa. Eu quero alguém que seja muito prestativo e atencioso, amoroso. Eu quero alguém que não fique embromando. Mas você é assim? Você ora? Você é diligente? Você honra seus pais? Você guarda o seu corpo? Você é prestativo? Você é esforçado? Você é atencioso com seus pais? Lembre-se que Isaac estava orando no campo quando Rebeca chegou. Rebeca estava trabalhando no poço quando o servo a encontrou. Eles estavam vivendo piedosamente. E Deus fez com que os caminhos de ambos se encontrassem. Você quer alguém que tire água para 10 camelos? É bom, né? Mas você carregaria o balde? Você quer alguém de véu? Mas você se comporta com recato? Casamento não é encontrar a pessoa certa somente. Casamento é se tornar a pessoa certa. Dois egoístas não fazem um casamento cristão. Dois consumidores não fazem uma aliança. Duas pessoas imaturas nunca jamais vão construir uma relação estável e permanente. Por isso, antes de Deus te dar um cônjuge, Ele quer formar em você um homem maduro e responsável. Ele quer formar em você uma mulher sábia e recatada. Ele quer formar cristãos que tenham corações sensíveis, ensináveis, que tenham espíritos tratáveis, que se comportem com fé obediente. Talvez você esteja dizendo: Senhor, manda uma Rebeca para mim. Ou manda um Isaac para mim. E Deus vai responder para você: eu estou formando o Isaac em você. Eu estou formando Rebeca em você. Por isso, meus jovens, orem, esperem, mas enquanto esperam, cresçam, trabalhem, sirvam, obedeçam, guardem o coração de vocês. Porque, como eu disse, é melhor esperar solteiro na vontade de Deus. Mas é melhor ainda esperar solteiro sendo moldado pela palavra de Deus. E aí, você pode ter certeza que vai chegar o dia em que dois crentes, moldados pela graça, guiados pela palavra, submissos ao Senhor, vão se encontrar, guiados pela providência de Deus. Casamento, irmãos, não é submarino. Não foi feito para afundar. Mas ele pode ser como um barco, feito para navegar sobre as águas, enfrentando as tempestades com a força de Deus e avançando rumo ao destino que Ele preparou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor. E nos ajuda, a todos nós, aos casados e aos solteiros, a que nos dediquemos de corpo e alma a, acima de tudo, honrar a Ti com o nosso modo de viver. Eu quero te dizer, Senhor Deus, eu estou plenamente satisfeito com o meu modo de viver. Eu estou plenamente satisfeito com o fato de estar no caminho. Eu estou alegre, Senhor Deus, porque o Senhor me tirou das trevas, da escuridão, e me pôs, Senhor Deus, no caminho da luz. Eu quero, Senhor Deus, te honrar com a minha vida. Eu quero, Senhor Deus, te honrar, te louvar, te dar perfeito louvor com a minha obediência, Senhor Deus.
E assim o que eu te peço é, torna-me mais e mais obediente a Ti. Torna-me mais e mais a cada dia capaz de negar-me a mim mesmo, de tomar a minha cruz e de Te seguir, Senhor Jesus. Dando-me, Senhor Deus, tudo aquilo que eu acabei de dizer para os meus irmãos, doçura de espírito, capacidade de ser ensinável, moldável, Senhor Deus. Dá-me, Senhor Deus, um amor imenso por Ti, que espelhe, Senhor Deus, nesse amor imenso por Ti, um amor pela minha própria esposa, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade de dia após dia, Senhor Deus, andar na Tua presença e assim honrar o Teu nome sendo sal e luz neste mundo, Pai Santo. Honra, abençoa, Senhor Deus, os casamentos da Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os futuros casamentos da Tua igreja, Senhor. Como nós temos Te pedido. Dá a essas pessoas que estão buscando emprego, Senhor Deus, buscando trabalho, Senhor Deus, portas abertas, Senhor Deus. Faz com que o Teu povo prospere, Senhor Deus. Faz com que o Teu povo, Senhor Deus, seja realmente habilitado, Senhor Deus, a contribuir financeiramente com a Tua obra, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, o Teu povo a prosperar. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.